Pessoal, a PEC, ela mexe em muita coisa. Nós vamos a cada semana estar explicando alguns pontos em relação a isso. Vamos estar falando hoje, então, mais sobre os servidores atuais. Ela permite que os servidores atuais tenham algum tipo de eventual perda salarial, redução de jornada com redução de salário. Quer dizer, é um direito do servidor a ter a sua remuneração prevista. Ele tem uma organização familiar, um planejamento financeiro. De repente, vem um governo incompetente, se mal administra as cidades, erra nas contas públicas devido à sua incompetência e quer justamente descontar em cima do servidor público. Primeiro, poderá, e o que você acha disso? Olha, Alencar, a redução de direitos dos atuais servidores aí de Guarulhos, de São Paulo, da região metropolitana, do Brasil todo é muito grande. Eu vou pegar 4 exemplos aqui e depois eu vou falar da redução de jornada de salário. Por exemplo, os servidores perdem, os atuais, inclusive, perdem as licenças prêmios, licenças assiduidades e todas as outras licenças que são criadas a partir do tempo de serviço do servidor. O servidor pede, por exemplo, os adicionais referentes ao tempo de serviço, como quinquênio, sexta parte. O servidor pede a evolução funcional, que é baseada também no tempo de serviço, tanto a promoção como a progressão. O servidor pede, por exemplo, o direito de incorporar cargo em comissão, se ele exerce há mais de 5, 6 anos. O servidor pede o direito a ter o seu salário preservado, porque a PEC, ela prevê a redução da jornada com a redução do salário do servidor. Para um servidor, pai de família, para uma servidora, mãe de família, reduzir o seu salário é uma tragédia, porque desarticula o seu orçamento, vai ficar difícil pagar as contas. Mas para a população é outra tragédia, Alencar. Porque imagina um posto de saúde, uma UPA, por exemplo, que tenha 20 funcionários nessa UPA. Se você reduz a jornada daqueles funcionários em 30%, na prática seria como se a UPA tivesse funcionando com apenas 14 servidores. O que é que vai acontecer? Menos profissionais para atender a população. Então, a redução de jornada é péssimo para o servidor, porque reduz o seu salário, mas é péssima para a população, porque significa a redução de serviços. Ou seja, a reforma, ela não vem reformar nada, porque reforma é um termo que a gente usa para melhorar a nossa casa, nosso escritório, a nossa vida, né? A reforma vem para destruir o pouco que já tem. Na verdade, essa dita reforma, ela não melhora a casa, ela destrói a fundação, né? Exatamente. Ela vai no alicerce, destruindo, de fato, o Estado brasileiro por completo. Aliás, aproveitando sobre a questão salarial e sobre o servidor, você entende que nós temos hoje no país muitos servidores públicos e que eles ganham bem? Importante as pessoas entenderem. Será que o servidor público, aquele seu amigo que você conhece da unidade de saúde, a enfermeira, o enfermeiro, o auxiliar, o atendente, o guarda municipal, uma pessoa que trabalha em algum outro órgão público, de fato, os professores, né, que todo mundo diz valorizar a educação, a saúde e a segurança, mas, de fato, será que eles ganham bem? E será que nós temos muitos servidores, de fato, dentro da estrutura pública? É importante nós entendermos isso. Para a gente responder a pergunta sua, Alencar, se temos muitos servidores, nós podemos fazer 2 comparações, com países que estão numa situação pior que a nossa, ou com países que estão numa situação melhor que a nossa. Se nós quisermos ter um país melhor do que o atual, nós podemos comparar o Brasil com os países da Europa, por exemplo, Espanha, Portugal, França, Itália, os países da OCDE, que são os países mais desenvolvidos. E na média da OCDE, de cada 100 trabalhadores desses países, em média, 21 trabalhadores são servidores públicos. Ou seja, de cada 100, 21 são servidores públicos. No Brasil, de cada 100 trabalhadores, 12 são servidores públicos. Ou seja... Metade, praticamente. Exato, quase a metade. Para que nós tenhamos um serviço público parecido com o de países desenvolvidos, nós temos que aumentar muito o número de servidores. Segundo mito, o primeiro, portanto, de que tem muito servidor. Segundo mito, servidor público ganha muito. Se nós pegarmos a realidade dos servidores municipais, nós vamos perceber que a média salarial dos servidores municipais é de R$ 2.900.
E a média salarial do setor privado é de R$ 2.100, uma diferença, portanto, de R$ 800. É uma diferença muito grande? Seguramente não é. E é muito bom que as nossas professoras ganhem um salário adequado, ainda distante do que elas mereciam. O governo, ao invés de criar condições para que o Brasil gere empregos que paguem bons salários, quer rebaixar os salários dos servidores públicos para igualar com os salários mais baixos. Então, é mentira que o Brasil tem muitos servidores, é mentira que o servidor público ganha muito, mas, curiosamente, Alencar, os servidores que ganham mais no Estado brasileiro ou não serão afetados pela reforma ou vão ser afetados muito pouquinho. Pega juiz, promotor, por exemplo, que ganham salários acima do teto de 40 mil. A cúpula dos militares. Pega os militares, a cúpula, que ganham salário de 60, 80 mil. Esses servidores estão de fora da reforma administrativa. Por que estão de fora? Porque são o andar de cima. E esse governo não quer tirar privilégios de ninguém. Eu defendo que esses servidores entrem na reforma, não porque a reforma é péssima, mas ela é péssima para eles e é péssima também para as professoras, para os profissionais da educação, para os profissionais da saúde, para o vigilante, para o auxiliar administrativo. Então, a reforma ela não acaba com as desigualdades na administração pública, nem com os privilégios. Ela, na verdade, retira direitos daqueles que não ganham nem de longe os maiores salários.